Começa agora mais uma edição do Papo com Ela e que alegria ter você aqui comigo em mais uma sexta-feira. No programa de hoje a gente vai falar sobre a importância dos recomeços e como a gente lida com aquela história que ficou no passado para começar um novo episódio da nossa vida. A gente também vai falar hoje sobre como nos planejarmos para o processo de aposentadoria. Afinal de contas, com todas as mudanças que aconteceram, o que é preciso prestar atenção para chegar na velhice com tranquilidade. A gente também traz hoje informações sobre um novo projeto da Fundação CDL que visa preparar jovens para o mercado de trabalho e fala sobre a campanha Julho Amarelo, que alerta sobre as hepatites virais. Prepara o teu café e vem comigo que o papo está recheado de informação. Recomeçar faz parte da trajetória de todos nós. Mudanças, perdas e decisões difíceis fazem parte do caminho. E mesmo quando desafiadoras, essas experiências contribuem para a construção da nossa identidade e da nossa história. No programa de hoje, a gente vai entender como lidar com os recomeços e como aprender com as vivências do passado. Quem nos ajuda nessa reflexão é a psicóloga Bianca Boscoli. Bianca, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente falasse sobre esse assunto que muitas vezes é difícil, né? Que são os recomeços. A vida o tempo inteiro exige que a gente faça alguma mudança de rota. Por que a gente resiste tanto quando essas oportunidades aparecem? Michele, eu que agradeço essa oportunidade. É difícil, né? Recomeçar. E como eu sou psicóloga, eu posso falar algo que os psicólogos adoram, que é depende, né? Muitas pessoas, tem gente que realmente se apega às vezes a uma ideia, tem gente que se apega ao que realmente aconteceu, e é difícil realmente de soltar, porque exige sair da zona de conforto, exige ir para um novo caminho que pode ser que dê certo ou não, né? E aí vai exigir um novo recomeço. Exatamente. E me diz uma coisa, Bianca, porque assim, quando um recomeço se apresenta, necessariamente eu já vivi uma história. Muitas vezes essa história pode ter sido exitosa ou não. Nesse momento, lidar com esse passado também é um desafio para começar uma nova história? Porque você disse assim, muitas vezes a gente se apega. Muitas vezes a culpa está presente, né? Muitas vezes um sentimento de impotência também se apresenta, porque uma situação não deu certo e eu vou ter que partir para uma outra. Como é que é lidar com essa história que eu vivi para recomeçar? Algumas pessoas, elas realmente conseguem recomeçar. Outras recomeçam, mas repetindo alguns padrões que na verdade não foram realmente um recomeço. O que acontece? Quando a gente experimenta algo novo, às vezes o primeiro amor, é por isso que os psicólogos falam tanto da importância da primeira infância, porque é a primeira vez que a gente está passando por aquilo. Então é quando a gente cria neurônios, a gente cria padrões de como responder, né? A gente não sabia, era algo novo, e a gente aprende a responder de uma determinada maneira. Para a gente depois mudar essa maneira, gasta uma energia psíquica tão grande, por isso que é tão difícil. E por isso que às vezes a gente repete padrões mesmo consciente. Porque o nosso corpo ele quer economizar energia, né? Por isso que a gente está ali na academia, sabe que consegue mais, mas às vezes já para. O sistema psíquico é a mesma coisa. E por isso que é tão difícil percorrer um outro caminho. E aí, para eu lidar com essas situações, porque assim, vamos lá, você está dizendo pra gente de padrões que se repetem, né? Então eu vou usar como exemplo um relacionamento. Uma mulher que se vê num relacionamento abusivo, muitas vezes ela consegue encerrar aquela relação, mas entra em outra que a situação se repete. E assim vai. E muitas vezes a gente escuta falar assim, a hora que ela vira a chave, essa situação não acontece mais. Não sei, acho que não existe uma receita de bolo para isso, né? Mas o que a gente precisa estar atento quando uma situação começa a se repetir demais, por exemplo? A psicologia não é uma ciência exata, né? A vida não é, então não tem realmente uma receita de bolo. Mas a gente tentar entender qual é o padrão que cada um repete. Esse exemplo que você trouxe, né? Ele é muito palpável no sentido de que provavelmente, de alguma forma, ela se sente amada com esse tipo de homem. E é claro que ele não se apresenta, né, como agressivo. Mas de alguma forma ali no início dá indícios. Mas há algo que ela não vou arriscar porque houve um padrão, né? Então é a gente se perguntar,
o que eu estou sustentando, né? O que de mim está implicado nessa repetição, né? Porque o externo a gente realmente não consegue controlar. Mas por que eu me submeto? E é claro que não é tão simplório assim, né? Não é tão fácil. Mas se a gente for pensar em dicas, talvez vinha essa elaboração, essa reflexão de o que eu estou implicada nisso, o que eu estou sustentando, o que eu estou repetindo, né? Isso. Acho que um outro fator que muitas vezes faz a gente travar num recomeço é a falta de fé na gente mesmo, né? É a falta de acreditar que a gente consegue trilhar um novo caminho, que a gente é capaz de vivenciar uma nova história. Isso eu estou falando em vários contextos, seja ele profissional, seja ele pessoal, seja ele até dentro da nossa própria família. Isso é uma coisa que pega? Pega muito, né? A gente somos seres sociáveis, então a gente precisa do reforço do outro, né? Então, é impossível a gente, né, não ter realmente esse reforço. Então, vai recomeçar no lado profissional, a gente sempre faz, né? As pessoas falam, quando a gente fala de psicologia organizacional, de administração, de fazer o teste, né? Primeiro, ver, testar no mercado. Então, a gente precisa desse reforço, tanto no profissional quanto no pessoal, em todas as áreas. Só que algumas pessoas acabam esperando demais esse reforço para recomeçar. E é aí que é o problema, porque a gente nunca vai satisfazer a todos. E aí quando você vai conseguir recomeçar, né? E aí também a gente refletir o reforço de quem a gente está esperando. Então a gente está pedindo a validação de quem e como, né? Quando a gente pensa no lado profissional é mais fácil, né? Mais palpável a gente imaginar essa validação. Só que a gente faz isso também, às vezes, para ter um recomeço da nossa autoestima, em um relacionamento. E às vezes a gente perde a oportunidade, por exemplo, de recomeçar em um relacionamento porque a gente pediu a validação de uma amiga, que às vezes não teve uma trajetória legal com o relacionamento, mas a gente escutou ela. E muitas vezes, isso só como exemplo, claro, a gente acaba perdendo a oportunidade de realmente de recomeçar, porque confiou mais nessa validação externa do que interna. As duas são importantes, né? E a gente entender sempre qual é o peso que a gente está dando para elas. Então, o alerta fica quando eu busco muito no externo essa validação que pode me impedir de vivenciar coisas que são legais. Exatamente. Quando a gente literalmente só depende dessa validação externa. É como se fosse uma terceirização? Exatamente. E aí, se der certo, a gente normalmente fica feliz e tende, né? A gente fala que foi a gente que escolheu. Mas quando der errado, sempre culpa o terceiro também, não se responsabiliza, né? A gente estava falando sobre as dificuldades do recomeço, né? Mas eu queria que a gente falasse também do que a gente ganha quando se permite recomeçar. Porque já que a gente está numa vida que é pautada por experiências, por vivências, creio eu que recomeços também são importantes. Com certeza. E a gente pode falar cientificamente, números ganham, como resiliência, a gente cria novos neurônios, novas conexões neurais, a gente cria mais autoestima, porque realmente a gente consegue entender muitas vezes o nosso poder, né? A gente se sente forte, nossa, realmente eu sou capaz de encarar isso, de recomeçar. Então, são inúmeros benefícios, inúmeros. Nesse aspecto, quando a gente pensa num desafio que lida com a saúde, porque assim, por exemplo, Michele teve um diagnóstico de câncer. Eu vou ter que recomeçar a minha vida numa perspectiva de que há o tratamento, de que eu vou ter que lidar com algumas limitações, mas se porventura eu chegue num contexto de cura, também é um outro recomeço, né? Me parece que em situações extremas como essa, a força de recomeçar, ela se faz mais presente. Ou eu estou equivocada? Se faz. Porque parece que a vida não proporcionou outra alternativa. Nessas situações extremas, não existe a zona de conforto. Eu não tenho escolha, né? Não tem. Ou realmente você tenta e recomeça com unhas e dentes, encara o tratamento, encara às vezes a cura, ou então às vezes você vai para um paliativo, você não tem muitas opções, e nesse caso tão extremo, não há nada que o outro possa fazer. É claro que tem uma rede de apoio, mas realmente o que vai
determinar se vai ser bem sucedido ou não o tratamento, como você vai absorver, se vai ter efeitos, vai ser você, como você tá, como o seu emocional está, como você encarou esse recomeço, essa nova fase. E a gente pensa muito em recomeços em fases assim, mais extremas, mas o recomeço pode estar aí nas coisas simples. Às vezes, em um relacionamento que já está há 10 anos e parece que o recomeço só vem com o divórcio, mas às vezes é possível o recomeço ali mesmo. Também é sair de uma zona de conforto absurda, continuar e tentar de uma nova maneira, com os dois recomeçando. Então, depende do seu recomeço, depende do outro também. Então, esse recomeço, ele está presente na nossa vida diariamente. E será que a gente está aproveitando? Acho que o simples fato do findar de um dia e o começar de outro já é uma perspectiva de recomeço, né? Com certeza. E me diz uma coisa, Bianca, a gente estava falando de, por exemplo, em casos extremos, não haver outra alternativa que senão enfrentar aquela situação de frente e lidar com ela. Mas a gente sabe que em determinadas situações existe a falsa ideia de que eu posso escolher se eu vou recomeçar ou não. Quando eu resisto e aquela situação me causa um desconforto tão grande, é possível que eu desenvolva problemas de saúde mental por conta dessa resistência extrema? Sim, com certeza. Inclusive problemas de saúde físicos, né? A gente tem a psicossomatização. Às vezes aquela enxaqueca que não tem causa, já procurou inúmeras causas e não aparece, né? Isso tudo pode vir do psíquico. Então pode ter tantas doenças, né? Emocionais, como depressão, como burnout, quando a gente pensa no mercado de trabalho, quanto também afetar a saúde física, orgânica do corpo. Você estava falando pra gente que é um sistema do nosso corpo querer poupar energia. Exatamente. Né? Então, ficar onde eu estou, não recomeçar, é uma forma de poupar energia. Como é que eu driblo isso? Tem alguma forma? Muita elaboração, tem que sair da zona de conforto. E esse sair da zona de conforto parece clichê, só que é diferente para cada um. Quando a gente, o corpo, quando ele tem a psicossomatização, por exemplo, o corpo não é nosso inimigo. Ele está tendo aquele sintoma para mostrar pra gente que algo não está legal. Por quê? O nosso sistema psíquico não conseguiu lidar com aquela demanda, com o que está ocorrendo, e a forma que o corpo conseguiu lidar, então, às vezes, é colocando uma dor de cabeça para não pensar, para não refletir, e a gente foca na dor de cabeça e não em outro aspecto, que às vezes no momento é difícil de olhar, é difícil. Então, o corpo sabe muito bem o que faz, né? Então, as psicossomatizações, as doenças, os transtornos, eles vêm como uma forma de proteção ali. E pra gente, como não chegar a isso, como cada um tem o seu mecanismo. Cada um tem. Então tem gente que ama pressão, gosta de pressão, gosta de recomeçar com pressão, escolhe empreender e dá certo, e cada dia quer mais empresa e abre franquia. Tem gente que não gosta, né? Trabalha com artesanato, com artes manuais. Então cada um recomeça, né? Pode recomeçar. Tem gente que às vezes era empresário e agora quer recomeçar no campo da artes. Então esse recomeçar, ele está presente, como você falou, é diário, né? Em vários aspectos. E não tem receita. Cada um sustenta de uma forma. E eu acho que é prestar atenção naquilo que faz parte da nossa vivência mesmo, de entender o que é que está incomodando, como você disse, né? Enxergar um problema de saúde como um aliado, não como um desafio, né? É assim, olha, eu já tentei te alertar de tantas maneiras, você não conseguiu enxergar, então eu estou aqui para que você possa fazer esse balanço. Acho que falta para a gente também um pouco de parar e olhar para dentro, né, Bianca? Para fazer essa avaliação mesmo de como a gente está lidando com as situações. Exatamente, porque as demandas chegam muitas. E aí a vida vai passando. E quando que você realmente vai permitir se escutar e entender, nossa, eu tô carregando essa demanda há tempos, eu nem quero isso pra mim, nem gosto disso, né? Mas é difícil realmente, no dia a dia. Então, entender por que eu tô sustentando, né? É por causa de um retorno financeiro? É por causa de uma carência? É por causa do quê? E às vezes a gente é ser humano. A vida vai acontecendo, a gente sustenta algo que a gente, na vida veio, não quer sustentar mesmo, só que a gente pode sempre recomeçar.
né? E o bonito da vida é isso, né? As possibilidades que a gente tem. Bianca, deixa o microfone à disposição, caso você queira fazer mais alguma ponderação a respeito disso que a gente não tenha conversado. Eu acho que eu vou fazer uma fala para finalizar, que é a gente refletir realmente o que a gente quer sustentar. É difícil, né? Às vezes a gente precisa pensar, algumas pessoas estão em uma fase de como eu vou continuar sustentando, não aguento mais. Né? Não é nem mais como eu cheguei a isso, mas é como que eu vou recomeçar amanhã, porque eu já não consigo. E tem pessoas que realmente, às vezes, precisam recomeçar mudando tudo, mudando trabalho, mudando relacionamentos. Outras pessoas podem ter ajuda da psicologia, que é uma ciência, entendeu? Opa, talvez o problema não é no externo, mas é interno. Então, esse recomeçar, como eu falei, depende, é subjetivo, cada um sustenta. Não é todo mundo que precisa de uma psicóloga, precisa de uma análise, mas todo mundo precisa de um recomeço. Então eu convido, né, nesse final de bate-papo, todo mundo a refletir onde quer recomeçar e como sustentar esse recomeço, né? Às vezes com ajuda, às vezes não, exatamente, se permitir. Muito obrigada, Bianca, pelas informações. Obrigada, Michelle. Você sabe quando é a hora certa de começar a se preocupar com a aposentadoria? É possível se aposentar antes da idade mínima? Com tantas mudanças nas regras, entender o sistema previdenciário brasileiro se tornou um desafio, mas também uma necessidade. No programa de hoje, a gente esclarece dúvidas sobre como funciona a aposentadoria, quais são as possibilidades atuais, como se preparar com segurança e o que muda para quem começa a planejar agora. A nossa entrevistada é a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Mato Grosso, Camila Santos. Camila, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse fazer um bate-papo mesmo para esclarecer as pessoas no que diz respeito ao processo de aposentadoria. A gente sabe que o brasileiro tem um péssimo hábito de não se planejar, né? Com todas as mudanças que a gente viu acontecerem, com a reforma da Previdência, é preciso olhar com cuidado para esse momento da vida? Boa tarde, eu que agradeço aí o convite mais uma vez para estar aqui com você. E sim, a aposentadoria, a gente costuma dizer que é uma receita de bolo. Então quando você vai fazer um bolo, você escolhe os melhores ingredientes, você vê a temperatura do forno, cada passo tem que ser seguido para que o bolo saia bonito. Na aposentadoria também, eu tenho requisitos, eu tenho um processo em que eu vou ter que passar. Então, quanto mais eu planejar esta aposentadoria, melhor para o bolo final sair de conformidade com aquilo que eu queria. Então, eu preciso planejar para que no futuro eu receba aquilo que eu tenho de direito e aquilo que é melhor para mim. E Camila, quando a gente pensa nesse planejamento, existe uma idade que seria ideal para a gente começar a olhar para essa perspectiva? Um profissional que é da área previdenciária, ele pode me ajudar nas melhores estratégias para pensar nesse plano? Justamente o planejamento previdenciário é feito por nós advogados. A gente faz justamente essa receita do bolo. Eu vou avaliar qual que é a sua profissão, se a sua profissão é uma profissão de risco ou não, se você tem ali critérios para que eu tenha uma contagem de tempo diferenciada pela sua profissão. Então, uma pessoa que trabalha dentro de um hospital, por exemplo, ela tem uma insalubridade ali. Então, vírus, bactérias, fungos, que fazem parte do dia a dia daquela pessoa, fazem com que ela se aposente um pouco antes através da aposentadoria especial. Então, a gente vai ter um olhar para essa atividade dela. Então, eu vou ter um olhar, qual que é a sua idade, qual que é a sua perspectiva profissional de ascensão ou não. Então, a gente vai olhar todos os tipos de aposentadoria e qual o ingrediente para cada uma delas. Então, o planejamento previdenciário é justamente para enquadrar a pessoa na melhor aposentadoria, naquela aposentadoria mais vantajosa. A gente tem uma premissa que o INSS deveria conceder a melhor aposentadoria, mas ele concede aquela que você escolher. E muitas vezes a pessoa não sabe qual aposentadoria escolher. Então, a gente tem como fazer no planejamento previdenciário, verificar qual o melhor momento. Se eu espero o bolo assar um pouquinho mais, ou se eu retiro do fogo com um pouquinho mais de antecedência. Muitas vezes, se eu esperar 2 meses, eu vou ter um reajuste ali naquela aposentadoria. Muitas vezes, se eu antecipar um pouquinho, porque a pessoa tem direito adquirido, a pessoa vai deixar de pagar e já vai estar recebendo. Então, tudo é um planejamento que se faz
vendo cada ingrediente de cada aposentadoria, cada requisito de cada uma delas. E tem uma idade ideal para eu olhar para isso? Porque assim, a gente sabe que muitas vezes a gente vai se preocupar com a aposentadoria já lá depois dos 60 anos, às vezes a estratégia adotada não foi a melhor possível, eu não tenho uma tranquilidade com aquele recurso que eu vou receber de aposentadoria, muitas vezes ainda tenho que ficar mais um tempo contribuindo para ter acesso. Então qual seria assim uma idade bacana para a gente parar e olhar para isso para não ter susto lá na frente? Então, na verdade, deveria todo mundo se preocupar desde o início da vida laboral. Então, iniciei as minhas atividades laborativas já olhar ali para a aposentadoria como um plano futuro, que é isso que vai me dar a minha estabilidade na minha velhice. Mas ninguém faz isso. Então, pelo menos 15 anos antes de eu me aposentar, eu deveria ter um olhar para a aposentadoria. Por que 15 anos antes? Vamos supor que eu tenho aí 55 anos, 65 com 2 vai dar 12 anos mais ou menos, né? Então eu tenho ali 55 anos de idade, vou aposentar com 65, porque vai 3 anos. Então, 50 anos de idade. Eu quero vir falar aqui de aposentadoria. Então, essa pessoa com 50 anos, ela vai contribuir 15 anos para frente. Então, nós vamos planejar quanto é que ela vai receber quando ela tiver com 62 anos. Lembrando que ela não vai receber o último salário dela. Ela vai ter que planejar, porque vai ser o quê? Uma média contributiva das contribuições dela. Uma média de julho de 94 até um mês antes da aposentadoria. Ela não tem um período básico de cálculo grande, mas ela tem 15 anos aí ainda que dá pra gente movimentar ela e escolher uma aposentadoria vantajosa para ela, mesmo que essa aposentadoria seja aposentadoria por idade. Então, olha, se você contribuir na base de tanto, lá na frente você vai receber tanto. Se você contribuir na base de tanto, você vai reduzir aqui. Dá para você ter essa aposentadoria ou aquela aposentadoria. Lembrando que também a gente tem os intempéries da vida, né? Então, você tem um momento que você vai ficar sem contribuir por algum motivo. Você tem aqueles períodos em que você ficou doente, em que a gente pode solicitar um benefício por incapacidade. Então, a Previdência, ela é um seguro completo, em que eu tenho o quê? Eu tenho várias vertentes ali, vários desafios que eu posso ter na vida, que ele vai cobrir. Então, uma invalidez, uma doença, uma gestação. Então, ganhei meu bebê, eu preciso cuidar, então tenho tempo ali do salário maternidade. A pessoa que era o meu esteio, o meu sustento, faleceu, eu tenho a pensão por morte. Então, existem vários benefícios além da aposentadoria. A aposentadoria é um benefício programado e a gente tem aqueles benefícios que não são programados. Nessa perspectiva, Camila, a gente sabe que também tem a previdência privada, né? É ideal que a gente trabalhe nessas duas vertentes. Como é que você avalia isso como uma profissional que é especialista em previdenciário? Hoje eu falo que é importante ter uma previdência complementar. Então, assim, por exemplo, eu faço um planejamento para mim, tanto na previdência privada, que eu atuo com o Banco Bradesco, e tenho também a previdência social, que é porque eu sou uma trabalhadora autônoma, contribuinte individual, então também contribuo para o INSS como segurada obrigatória da Previdência Social. Então, a gente tem aquelas pessoas que são segurados obrigatórios e tem aqueles que são segurados facultativos. Quando a gente olha, por exemplo, para o magistrado, a gente fala, nossa, ele tem uma puta de uma aposentadoria alta, tal, injusto, por exemplo. Muitas pessoas falam, mas ele contribui para isso. Ele se planejou durante toda a vida laboral dele como magistrado para receber essa aposentadoria. O que aconteceu? Ele cumpriu os requisitos específicos para essa aposentadoria. Se nós quisermos receber mais do que o teto do INSS, nós também temos como receber, assim como ele, desde que o quê? Nós nos programemos para o quê? Para receber. Então, a gente vai programar de que forma? Eu vou ao banco, faço uma previdência complementar que vai complementar esse benefício. Inclusive, os servidores públicos federais hoje, eles recebem o teto do INSS e o que for a mais, eles têm uma previdência complementar. Então, é a mesma coisa. No fringir dos ovos é a mesma coisa. Eu posso pagar uma previdência complementar para que eu tenha uma aposentadoria maior no futuro.
A gente viu que houve uma alteração na forma de se acessar a aposentadoria com a reforma da Previdência. E você estava dizendo para a gente, foi por tempo de trabalho, foi por idade. Hoje, quais são os ingredientes que permitem uma pessoa acessar a aposentadoria? Então, os requisitos para aposentadoria são o quê? Carência, tempo de contribuição e idade. Antes eu tinha, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, em que eu não tinha o requisito idade. O requisito idade, ele fazia parte dos ingredientes, fazia parte dos requisitos, mas ele era um requisito que era só para calcular, por exemplo, o fator previdenciário. Então eu tinha ali uma expectativa de sobrevida. Com base nessa expectativa de sobrevida, eu tinha um fator previdenciário que reduzia o valor dessa aposentadoria. Então, eu tenho hoje idade, que, dependendo de cada aposentadoria, eu tenho uma variação. Mas, no geral, 62 anos mulher, 65 anos homem. Essa é a regra geral, é a regra que vai valer no frigir dos ovos, é essa. E aí eu tenho as carências. Carência é o pagamento da contribuição feito mês a mês. A gente fala, sempre pague em dia a sua contribuição. Porque o pagamento em atraso, ele não gera a carência, ele gera o tempo de contribuição, mas não gera carência. Qual que é a diferença de um para outro? Carência e tempo de contribuição. Na carência, eu tenho esse pagamento mês a mês ali. Todo mês eu estou pagando em dia a previdência. Eu tenho a carteira assinada, o meu patrão recolhe mês a mês. Isso é carência. A carência mínima para as aposentadorias são 180 meses, que seria o quê? 15 anos de contribuição. E eu tenho tempo de contribuição. Vamos supor que eu fui trabalhadora rural e eu exerci atividade em regime de economia familiar. Esse período em que eu não houve uma efetiva contribuição vai contar como tempo para minha aposentadoria. Tempo de contribuição, que daí é 30 anos. Então, tem 15 anos que eu tenho que pagar efetivamente e 15 anos eu posso usar outras coisas para computar ali no tempo da minha aposentadoria. Por exemplo, quem serve o exército. Esse tempo do serviço militar obrigatório conta aí para tempo de contribuição junto à aposentadoria. Então, são várias outras coisas que eu consigo colocar ali dentro. Estudei em escola agrícola, escola rural, escola técnica, e tem os requisitos. Recebi uma bolsa, auxílio, tudo certinho. Cumprir os requisitos também vai contar com o tempo de contribuição. E me diz uma coisa, a gente está falando de um trabalhador CLT que o patrão paga certinho lá a contribuição dele para o INSS. Você falou do trabalhador autônomo que também faz essa contribuição individual. Falou do trabalhador rural que tem um regime diferenciado para esse contexto. Como que ficam os trabalhadores que estão no regime de pejotização? A gente sabe que também teve a reforma trabalhista, que permitiu que esse sistema de PJ fosse adotado, e hoje a gente vê uma grande parte de trabalhadores que funcionam dessa maneira. Como é que eles devem se portar? Então, Michele, esses trabalhadores, na sua grande maioria, são MEI, que é um microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele tem uma característica diferente para fins de previdência. Por que foi criada essa contribuição diferenciada para o MEI? Eu peguei um monte de trabalhador que trabalhava na informalidade, que não contribuía para o sistema previdenciário e coloquei ele numa caixinha. Você vai ficar aqui correto, você vai contribuir. Então eu deixo de ter ele como um possível recebedor do LOAS, que é um benefício assistencial. Então o governo faz o quê? Eu deixo de só pagar e passo a receber um pouco. Então eu diminuo aí essa discrepância de pagar e não receber. Então se criou o MEI, se criou os planos simplificados da Previdência Social, que são para as pessoas de baixa renda. Então essas pessoas elas vão pagar 5% do valor do salário mínimo, enquanto nós, autônomos, pagamos 20% do valor do salário mínimo. Quando você é trabalhador empregado, você recolhe um pouco, o seu patrão complementa para chegar no 20%. Então todo mundo paga 20%, mas ele paga 5%. Só que o que a Previdência falou? Peraí, você vai pagar só 5%, você vai ter direito só a alguns benefícios da Previdência Social. Eu não vou te dar a carteira toda ali, o cardápio todo dos bolos. Então você vai receber apenas a aposentadoria por idade e alguma aposentadoria que seja por invalidez. O resto você não tem direito. E a sua aposentadoria vai ser somente no valor de um salário mínimo.
Aí o que acontece? Ele não se planejou, lá no decorrer da vida dele, ele recebe uma proposta muito boa e ele começa a ganhar muito bem, começa a contribuir muito bem, o patrão dele começa a contribuir. E aquelas contribuições que ficaram lá atrás no montante de 5%, elas vão ser cobradas no futuro. Então eles vão ser chamados e vai falar assim, olha, você quer a aposentadoria de R$ 5.000 que você tem aqui a sua média, ou você quer a aposentadoria de um salário mínimo de quanto você pagou meio? Aí a pessoa ela vai escolher, ou ela paga essa diferença, e aí eu vou gerar juros, correção monetária, ou ela recebe a aposentadoria no valor do mínimo. Então o MEI, ele só é vantajoso quando essa pessoa já está ali no fim da vida dela laboral. Então eu tenho já 50 anos, sei, não vou fazer mais nada, eu vou fazer só isso aqui e vou contribuir para a Previdência para eu ter uma aposentadoria. Eu já não tenho para onde correr, entendeu? Aí ele paga o MEI. Senão a gente orienta a pessoa a fazer o recolhimento da complementação do MEI. Hoje, pelo próprio site do INSS, você efetua esse recolhimento. Você vai lá no site do Meu INSS, digita lá, complementação de contribuição. Vai abrir uma página para você, você vai colocar o valor lá da diferença. 15% do salário mínimo vai completar e vai pagar a diferença. Você vai pagar R$100, R$110 a mais por mês, mas você vai ter garantido que você tem todo o cardápio de contribuições, de aposentadorias para você usufruir no futuro. Agora eu fiquei com uma dúvida, Camila. Você falou sobre os 20%. Esses 20% de contribuição, ele se dá em cima do salário mínimo ou ele se dá em cima daquilo que você fatura por mês? Em cima daquilo que você fatura por mês. Em cima da sua contribuição previdenciária. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa e eu ganho um salário mínimo. O meu patrão vai descontar um percentual pequenininho de mim, 7,5%. O restante ele vai complementar e vai pagar o INSS. Eu ganho R$5.000. Ele vai descontar de mim 15%, vai pagar o resto. Então, é fracionado o valor do desconto de acordo com o piso salarial da pessoa. Mas, no frigir dos ovos, eu tenho que pagar até o teto do INSS, que hoje está por volta de 8.100 e pouquinho. Então, eu pago sobre o teto até 20%. O que ultrapassar o teto, eu não preciso contribuir para o INSS, que é outra coisa que nós fazemos. Restituição dos valores pagos acima do teto. Aí você pode solicitar a restituição. Então, quando você trabalha, por exemplo, em duas empresas diferentes, eu tenho contribuição aqui do Papo com Ela e tenho a contribuição lá do meu escritório de advocacia, por exemplo. Trabalho em 2 lugares. Então, tem a contribuição de outro. Eu tenho que vir informar, olha, lá no meu escritório eu já pago o teto, não contribua para mim. Por quê? As contribuições, elas são limitadas ao teto, porque a aposentadoria, ela é limitada ao teto. Então, se eu quero ganhar mais do que 8.000, eu vou para onde? Previdência complementar. Para previdência privada que a gente fala, né? Complementar. E existe, porque assim, muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem assim, mas será que vale a pena ainda contribuir para o INSS? A gente não sabe se lá na frente vai ter condição de pagar aposentadoria ou não. Como é que vocês veem isso? Há uma segurança? Existe algum tipo de instabilidade? As pessoas precisam ficar alerta com isso? Qual é a recomendação? Tá. Aqui nós temos 2 coisas para falar. A primeira delas é que eu não posso ter essa dúvida. Por que que eu não posso ter essa dúvida? Eu não posso ter a dúvida se eu devo pagar ou se eu não devo pagar. Porque a previdência é algo obrigatório. Então, nós somos segurados obrigatórios da Previdência Social. Nós não temos a opção. Então, o que acontece? Eu sou autônoma, sou advogada, não contribuo para a Previdência Social. O INSS pode ir lá bater na minha porta e falar assim, bonita, paga os últimos 5 anos aí que você não me pagou. Porque eu sou segurada obrigatória. Então, eu não posso ter essa dúvida se eu quero pagar ou não. Eu sou obrigada a pagar. Isso é ponto final, sacramentado. Tá? O que a gente fala? Muito se falou em déficit previdenciário para dar aí subsídio para que o governo fizesse a reforma da Previdência. Então, tem um déficit muito grande, não dá conta de pagar. Não é sustentável. Não é sustentável. Aí eu te pergunto, te fazer 2 perguntas. Eu te devo, você está no vermelho,
Você olha para mim e fala assim, Camila, não precisa me pagar não. Foi o que aconteceu com a Previdência. Os grandes devedores foram isentos do pagamento de contribuição às grandes empresas na época da Copa do Mundo. E uma segunda opção, você não tem dinheiro na sua conta, você está no vermelho, está quebrada, eu te peço dinheiro emprestado, você me empresta? Não, você não tem para emprestar. Mas o governo emprestou dinheiro da Previdência para as obras da Copa do Mundo, através da desvinculação das receitas da União. Então, o que acontece? A gente tem uma Previdência sustentável, sim, porque as fontes de custeio que subsidiam a Previdência Social não é só a contribuição do empregado e do empregador. Não é só o que o empregado paga, só o que o empregador paga, só o que o autônomo paga, só o que o contribuinte individual paga. Existem outras fontes de custeio, como, por exemplo, como eu jogo na Mega Sena. Parte desse dinheiro vai para a Previdência Social, vai para a Seguridade Social, que subsidia três pontos aí do governo, que é saúde, assistência e previdência. Então, uma parcelinha desse dinheiro vai para a Previdência Social. O empresário, por exemplo. O empresário é outro problema. Por quê? Ele contribui 3 vezes. Ele contribui sobre o faturamento da empresa dele, sobre o prolabore dele e sobre a folha de salário dos funcionários dele. Então, eu tenho o quê? Fonte de custeio para subsidiar essa aposentadoria. Vamos supor que Michele não tem dependentes. Michele contribuiu um longo período para a Previdência Social e morreu. Para quem vai esse dinheiro? Se ela não tem dependentes, não vai para ninguém, fica lá. Então, eu tenho um sistema em que gira e que ele é superavitário e não deficitário. Muito obrigada pelas informações, Camila. Obrigada, eu. Neste mês acontece a campanha Julho Amarelo, que marca a luta contra as hepatites virais. E o Papo Saúde traz mais informações para você. Hepatites virais são infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes, não apresentam sintomas. Ao todo, existem 5 tipos de hepatites, sendo elas A, B, C, D e E. A gente tem a hepatite A e a hepatite E, que são transmitidas por via alimentar, um alimento contaminado, uma água contaminada. Então, elas estão muito relacionadas à questão de saneamento básico. A hepatite A, além disso, ela também pode ser transmitida por via sexual. E dessas duas, a gente tem manifestações que elas podem ser tanto assintomáticas, mas os pacientes podem ter sintomas como diarreia, mal-estar, uma febre baixa, e alguns pacientes podem inclusive ter a icterícia, que é aquele amarelão na pele. Já os pacientes que têm os quadros de hepatite B, C e D são causas diferentes. Em geral, na B e na C, a gente tem a transmissão por via sexual ou através aí de objetos pérfuro-cortantes contaminados. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde mostram que entre 2019 e 12 de junho de 2025, Mato Grosso notificou 118 casos de hepatite A, 2.801 de hepatite B e 1.142 de hepatite C. No mesmo período, foram registrados 3 óbitos por hepatite A, 36 por hepatite B e 146 por hepatite C. O grande problema da hepatite B e da hepatite C é que elas podem cronificar. Então, o paciente pode fazer um quadro de cirrose e pode até mesmo fazer um quadro de câncer, que é o hepatocarcinoma. Por isso que é muito importante a gente, quando tem a suspeita dessas doenças, fazer a testagem para que a gente indique o tratamento de maneira adequada. O Sistema Básico de Saúde oferece testes rápidos gratuitos para hepatites B e C em todas as unidades básicas de saúde do estado. Para casos confirmados, o Ministério da Saúde disponibiliza medicamentos para tratamento das hepatites B, C e D. De janeiro de 2022 a maio de 2025, o Sistema Logístico de Controle de Medicamentos do estado registrou 1.729 pacientes em tratamento de hepatite B
B e 641 de hepatite C. A hepatite A, por sua vez, não possui tratamento específico, mas pode ser prevenida por vacina e cuidados com a higiene e o saneamento básico. De janeiro a junho de 2025, os municípios de Mato Grosso aplicaram 24.331 doses contra a hepatite A e 109.906 doses contra a hepatite B. No nosso Programa Nacional de Imunização, a gente tem a primeira dose da hepatite B ao nascimento e depois faz mais uma dose com a pentavalente, com 2, 4 e 6 meses. E o indivíduo que não foi vacinado pode receber em qualquer momento da vida 3 doses da vacina da hepatite B. Essa vacina ela é extremamente eficaz para a gente poder prevenir a hepatite B e a gente sempre deve procurar, então, garantir que o nosso calendário vacinal esteja atualizado. E a hepatite A também tem vacina. Só que a hepatite A ela só está no nosso Programa Nacional de Imunização para as crianças. Ela é uma dose com 15 meses de vida. A gente tem até algumas outras situações em indivíduos adultos que podem receber essa vacina, mas são indivíduos que têm alguma imunossupressão ou vivem com HIV e aqueles também indivíduos que fazem a utilização da PrEP, que é a profilaxia pro HIV. Esses pacientes também têm o direito de receber a vacina da hepatite A no SUS. A campanha Julho Amarelo reforça a necessidade das medidas preventivas e da conscientização popular sobre as hepatites. A Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 28 de julho como um dia dedicado a essa conscientização sobre as hepatites, para que a gente lembre de como a gente pode prevenir, que é a utilização do preservativo em todas as relações, a utilização das vacinas que estão disponíveis no nosso programa de imunização e o cuidado aí com os alimentos e com a água que a gente acaba consumindo. Em busca de desenvolver adolescentes e jovens, a Fundação CDL Cuiabá lança o projeto Capacita Jovens. A missão é preparar pessoas de 18 a 24 anos para o mercado de trabalho e apresentar noções básicas de empreendedorismo. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá inaugura uma nova etapa com a criação da Fundação CDL. Ela nasce de um trabalho realizado até 2023 com a CDL Social, que atendia a entidades filantrópicas do município. E no decorrer do tempo, a diretoria da CDL Social foi enxergando as necessidades no mercado, né? E, como sempre, é a mão de obra qualificada para inserir no mercado de trabalho, né? E foi dessa forma que surgiu a ideia da Fundação CDL. Deixou de existir a CDL Social em 2023 e veio o projeto da Fundação CDL, né? Esse projeto nós precisávamos virar essa chave para a Fundação CDL, mas precisava de um projeto que transformasse vidas de fato, né, da comunidade, né, através da educação, né, da qualificação profissional e da inserção social dessas pessoas na sociedade. E com o objetivo foi um foco aos jovens, né? Dar oportunidade a esses jovens através da educação e da qualificação. Entre as principais diretrizes da Fundação estão a criação, implementação e gestão de programas voltados à aprendizagem e transformação social, ao aperfeiçoamento técnico-profissional, ao encaminhamento ao mercado de trabalho e ao estímulo ao uso de tecnologias voltadas à educação, cidadania e geração de renda. Também estão previstas ações nas áreas de educação, cultura, finanças, saúde, esporte, lazer e meio ambiente. Nós temos o projeto Qualifica, né, que são para jovens que estão fora do mercado de trabalho, de 18 a 25 anos. Né, serão feitas turmas de 25 jovens, né, terá uma duração aí de 6 semanas, serão 2 aulas semanais de 4 horas, né, e teremos lá 6 módulos nesse projeto, né, marketing digital, né, atendimento, vendas, educação financeira, né, network, né, gestão de trabalho em equipe, né. Então vai ser bastante focado também a inserção no mercado de trabalho desses jovens. O Capacita Jovens, portas abertas para o mercado de trabalho, está previsto para iniciar em agosto. Os módulos serão presenciais e online. A gente em breve estará colocando no site da CDL Cuiabá
mais informações sobre inscrição, né? O público será jovens que estão fora do mercado de trabalho de 18 a 25 anos, né? Será feito um primeiro contato, após será feita a entrevista e para fazer parte dos 25 jovens da primeira turma. Já tem um banco de dados de empresas, que são a grande maioria associados do CDL Cuiabá, nós temos 10 mil sócios, né, hoje associados na CDL Cuiabá, então a gente tem um banco de dados onde vai dar essa oportunidade para os jovens do Qualifica. Outra frente de trabalho da Fundação será com jovens aprendizes a partir dos 14 anos, através do programa Educação e Trabalho. Esse projeto é um projeto que ele tem uma complexidade um pouco maior que o Qualifica, porque exige uma ampla estrutura pedagógica, onde a gente pretende colocar esses jovens aprendizes no mercado de trabalho, através também dos cursos de qualificação, né, os cursos numa grade mais extensa, tá? E esse jovem é o seguinte, para ele participar do PET, ele terá que estar estudando, né? Tem que estar na escola, né, ou seja, no período vespertino, matutino, né? Quando ele for inserido no mercado de trabalho através de contratos de estágio, né, dos 5 dias úteis ele vai estar na fundação uma vez por semana, no período que ele não estiver na escola. Então ele vai estar lá na empresa, né, 4 vezes por semana, trabalhando, estagiando, né, e uma vez por semana ele estará na fundação se qualificando, né, para que esse jovem tenha a oportunidade de futuro de ser um bom gestor, ser um empreendedor, né. Então a gente vai dar todas essas ferramentas para qualificar esses jovens. O imortal Flávio Ferreira interpreta o poema Forma Original da poetisa Luciene Carvalho. Faço versos porque disseram que é para isso que eu presto. Não sei se levo isso como elogio, como desclassificação ou como recado. Faço verso porque quando não dou conta do resto das coisas do mundo, dou conta de com minhas mãos ir arranjando as palavras, assim de uma forma original. E tudo é matéria-prima e as palavras cantam, contam através das minhas mãos, imagens e rimas. Me reforço do verso feito, me ressignifico. Construo algo maior, que passa a existir no mundo e o mundo então fica mais rico. Porque é o meu melhor produto, faço verso. Não tenho escolha, por que não tem motivo? Da obra Ladra de Flores, da grande poetisa brasileira em Mato Grosso, Luciene Carvalho. A gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. É sempre uma honra e satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok, inscreva-se no nosso canal no YouTube e lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa. Para isso, mande para a gente nas nossas redes sociais ou nesse endereço de e-mail que aparece na sua tela o que você gostaria de assistir aqui no Papo, seja na entrevista, sejam nas reportagens, a sua ajuda é sempre muito bem-vinda. Tenha um excelente fim de semana, na sexta que vem a gente está de volta e eu espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!